A ideia de integrar fisicamente os outros países por meio de investimentos chineses em uma nova infraestrutura econômica que tem a China no centro, né? Mas se a gente estiver num cenário de Guerra Fria e Guerra Fria tecnológica, comercial entre os Estados Unidos e a China, eu acho que já está nessa nova realidade. Eu acho que é uma questão de tempo até algo mais grave acontecer. Quem vai estar aqui no poder é esquerda ou direita? Se for o cara da direita, ele vai falar não pra China? Não, no maior parceiro comercial. Uhum. Não tem como falar não. Mas é 24 dólares, 65 dólares, 31, 65, 11. Sabia que você pode fazer dólar de qualquer lugar do mundo e converter para sua conta, independente de onde você esteja? Eu tô aqui no Alasca, tá menos 25 graus, e isso não é desculpa para não faturar em dólar. Você pode ganhar isso convertendo para sua conta de qualquer lugar do mundo. Então vamos parar de papo furado, clica no botão aqui embaixo e vem comigo. ser algum tipo de conflito. Aquela iniciativa que eles têm da nova Rota da Seda, você tem como falar um pouco do que é e qual o plano por trás disso, assim? Claro. Então, a nova Rota da Seda acabou sendo. Na verdade, esse termo hoje em dia já não é mais tão utilizado assim, porque, em função da nova situação econômica, a China deu um pouco menos ênfase nesses grandes investimentos em países que fazem parte desse projeto, mas que basicamente conecta. É uma alusão à antiga Rota da Seda, um corredor de comércio que conectava a China com o Oriente Médio, também a Europa, né? E de certa maneira uma ideia de integrar fisicamente os outros países por meio de investimentos chineses em uma nova infraestrutura econômica que tem a China no centro, né? Então, se você tem linhas de trem, portos, etc., que facilitam a exportação desses países para o mercado chinês, isso gera realidades também que amarram futuros governos desses países, né? Então, se você constrói, como está acontecendo agora, um grande porto chinês em Gwadar, no sul do Paquistão, aquilo consolida também a participação, a aliança não só política, mas econômica do Paquistão com a China, né? Então, querendo ou não, por meio desses investimentos, também trazer esses países mais perto do universo econômico e político chinês, que eu acho que a China conseguiu fazer melhor do que os Estados Unidos. Houve uma tentativa americana de conter esses avanços, mas a China, em vários sentidos, aí apostou em uma das suas, em um dos seus aspectos, assim, onde consegue de fato atender uma demanda de muitos países em desenvolvimento, de pedir maiores investimentos em infraestrutura, etc. Isso, em alguns casos, gerou uma dependência grande, ou seja, vários desses países não conseguiram pagar as dívidas que haviam acumuladas. Então, isso está tendo interessante agora uma renegociação da dívida chinesa com vários países. A China também percebeu que não é tão simples assim. Então, as mesmas crises que a gente teve ao longo das últimas décadas entre países devedores e o Fundo Monetário, por exemplo, estão acontecendo agora com os chineses, que precisam, às vezes, aceitar reestruturações das dívidas. Mas claramente um projeto geopolítico de assegurar que lá na frente, o que na verdade é muito bem sucedido, esses países não necessariamente estejam do lado da China, mas se a gente estiver num cenário de Guerra Fria e Guerra Fria tecnológica, comercial entre os Estados Unidos e a China, eu acho que já está nessa nova realidade. Eu acho que é uma questão de tempo até algo mais grave acontecer, não só com um balão, mas de repente alguma coisa que envolva mortes assim dos dois lados, e aí realmente uma piora repentina entre os dois. A China não quer que o Brasil, a Nigéria, etc., digam eu estou do lado da China, mas querem que esses países não estejam do lado dos Estados Unidos. E nisso está muito bem sucedido, porque a China tem uma retórica atraente para esses países. A China não diz, ó, cuidado, Brasil com os Estados Unidos, você tem que fazer isso ou aquilo. A China diz, ó, nós somos um país em desenvolvimento, a gente conseguiu crescer muito, a gente quer que você tenha essa mesma trajetória, ele chama de win-win, mas sem muita interferência em assuntos internos, desde que você não critique assuntos internos chineses, que envolve Taiwan, obviamente, na visão chinesa, a gente vai ter uma relação bastante respeitosa, enquanto
retórica chinesa, os Estados Unidos está querendo interferir nos seus assuntos internos, etc., o que torna a China um parceiro atraente na América Latina para gerir melhor a sua relação com os Estados Unidos. Então, eu acho hoje, por exemplo, se houver um conflito entre China e Taiwan, com apoio militar americano para os taiwaneses, eu acho que o Brasil ficaria com este governo atual, mas com outros governos também, provavelmente em cima do muro. O que é tudo que a China precisa, inclusive para garantir o fornecimento de matérias-primas brasileiras que são fundamentais para a economia chinesa, né? Então, a China, de certa forma, já está se preparando, né, na construção, por meio de construção de laços comerciais, diplomáticos e geopolíticos, para um cenário de maior tensão. E a gente vê isso na América Latina com a presença de uma base que é até um pouco parecido com esse balão, né, que a China diz é meteorológico. Tem uma base que é gerenciada pelas Forças Armadas chinesas na Patagônia, supostamente para Meteorológico. observação meteorológica, espacial, Observação etc. de pinguins. Não, pode até ser e tal, mas assim, lá na frente, quem controla essa parte são... Agora, já tá os lá. Estados Unidos também têm suas bases, mas então vai ter um pouco essa competição e alguns países vão se beneficiar disso, mas é preciso, obviamente, haverá muitas decisões difíceis pela frente e o Lula está indo para os Estados Unidos. E uma coisa que o Biden claramente vai dizer, cara, eu preciso de um posicionamento mais claro em relação à Ucrânia, e o Brasil vai dizer, não dá, entendeu? Então esse jogo vai ser o novo normal para todos os países, terceiros países, basicamente. Tem coisas que escapam dessa dicotomia, né? Dessa visão mais simplista de esquerda e direita. Porque são Super. demandas que elas são geopolíticas. Quem vai estar aqui no poder é esquerda ou direita? Se for o cara da direita, ele vai falar não pra China? Não, é o maior parceiro comercial, pô. Não tem como falar não. Mas essa iniciativa dos chineses da nova Rota da Seda, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu falei, nossa, é genial a visão que eles tiveram pelo seguinte, eles dependem muito da importação de commodities. Muito de Brasil, muito de Austrália. Aí, de repente, nesses países surge alguém que fala, não, vamos nos aliar aos americanos e não exportaremos para vocês. Eles não têm de quem comprar. Só que tem muito país que produz commodity, mas não tem estrutura para exportar. Tem um monte de commodity sendo produzida, por exemplo, na África. Só que não tem estrada, não tem porto. Eles vão e falam, você quer construir estrada e porto? Eu financio para você. Eu te dou o dinheiro, você contrata empresas chinesas, o dinheiro já volta para as empresas chinesas, a gente constrói a infraestrutura. Os juros, quando eu vi, não eram juros abusivos, eram juros até tranquilos, assim. Queria eu poder financiar uma casa com aqueles juros. Era super tranquilo, né? E financiar de graça, porque seriam juros menores que a inflação que a gente tem aqui no Brasil. Só que se você não paga os juros, eles podem tomar a infraestrutura. E aí tem um ponto interessante, né? Se as empresas fazem, aliás, se os governos fazem dívida na moeda chinesa, eles vão ter que demandar a moeda chinesa depois para pagar as dívidas. Então também aumenta a aceitação do yuan como uma moeda de comércio global. Eu falei, poxa, eles estão realmente ganhando bastante